Fala galera que pensa pro alto, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast do Pro Alto e hoje eu tenho a satisfação de receber ele aqui, meu amigo Pastor Rafael. Tudo certo, pastorzão? Tudo certo, prazer é meu estar aqui com vocês, né? Esse canal aí que tá bombando cada vez mais. Que bom, cara. Bom demais estar contigo aí, com o pessoal aí. Isso aí. Pastor Rafael Vargas, isso? Isso aí, Rafael Vargas. Lá no Mato Grosso você fala Vargas. Vargas. Pastor Rafael Vargas. É. Pastor Rafael é pastor da Igreja Verbo da Vida em Bento Gonçalves, né? Um professor também aí do Rema. E se apresenta um pouquinho pro pessoal, pastor. Bom demais. Então, sou o pastor Rafa, né? O Rafael Vargas. Estou aí na Serra Gaúcha já há 10 anos. E fiquei um pouco em Caxias do Sul, né? Então, agora estou aí já há 8 anos aqui em Bento Gonçalves, pastoreando aqui a Igreja Verbo da Vida aqui. Tenho uma esposa linda, já somos casados há 22 anos, olha só. Que legal, tia. E temos 2 filhos, o Gabrielzinho de 5, já está pregando nas escolas aí. E o Rafinha de 13 também, tá cheio de Deus aí, bom demais. Que bom. Pastor, um prazer pra gente receber o senhor aqui, a gente trocar uma ideia, conversar bastante sobre o testemunho do senhor, né? Coisas que Deus tem realizado na sua vida, através de ti, a Igreja Verbo da Vida, que tem sido uma bênção aqui para Bento Gonçalves. Sim, né? sim. Um crescimento lindo, maravilhoso, muito com bom. Um projeto social verdade. Sensacional. O deles é o reino. Deles é o reino, isso aí. Da hora. Então, tudo isso, e falar do Rema também, falar de todo esse movimento de Deus, né, no mundo. E vamos ter um papo aqui bastante legal. Então, se você que está com a gente ainda não é inscrito no canal, né, está acompanhando os podcasts, por favor, se inscreva. E eu tenho certeza que você vai gostar desse papo. Aí você compartilha com todo mundo, naquele grupo da família que tem aquela tia que te manda bom dia todo dia. Manda o link também aqui do canal, manda o link desse podcast que vai ser muito legal e vai abençoar toda a sua família. Pastor, está conosco aqui, né, nesse projeto o pessoal, né, que são apoiadores aqui do canal, né, o pessoal da Severgnini, do Rogério e da Gi. Eles são pessoas que pensam pro alto, são cristãos também, pessoas, né, abençoados por Deus, e eles têm uma loja, né, a Severgnini, que lá tem tudo. Até os clientes chamaram, que diz que é o shopping do Santa Helena. O que você vai lá, o que você precisar lá no shopping do Santa Helena, lá com o Rogério e com a Gi, tem, né? Então é só passar lá, materiais elétricos, hidráulicos, ferragens. Trabalha com toda a linha também de aquecimento solar, né? Então eles têm toda a linha de aquecimento solar. O que deu? Falei aquecimento aqui, o negócio ficou tudo branco, gente. Então o pessoal da Severgnini, né, está conosco aí neste projeto, são parceirão nossos. Também está conosco o pessoal da Lupo, né, a Lupo Gráfica e Comunicação Visual. Conhece o Walter lá, Fran? Sim, a gente faz bastante trabalho com eles lá. Show de bola, e de qualidade, tem condições. Verdade. E se você chegar lá agora e disser que você ouviu aqui no podcast, né, a propaganda da Lupo, eles te dão lá um cupom de desconto, né? Então já chega lá e fala, legal. Eu tive no podcast. Vou pedir desconto aí. Né? Está conosco também o pessoal da Lazaroto Telas, o que você precisar aí para cercar a sua propriedade rural, a sua casa, enfim, né? O que você precisar na área de telas e grades ali, é só falar com o Fábio. Eles têm loja aqui em Bento Gonçalves e também tem loja em Garibaldi. Esses são nossos apoiadores, nossos parceiros aqui do podcast Pro Alto. Pastor Rafael Vargas, como é que foi o teu encontro com Jesus? Essa é sempre a primeira pergunta que a gente faz aqui para os nossos convidados. Muito bom, muito bom. E assim, às vezes nem todo mundo sabe como eu aceitei Jesus, né? Eu vim de uma família que nenhum deles era cristão, nenhum da minha família era crente, né? Então eu cresci até os 16 anos, eu aceitei Jesus com 16 anos, e eu cresci assim num lar totalmente do mundo, né? Ninguém conhecia Jesus e tal, e nem gostavam de ir na igreja. Olha, né? Só. Não gostavam de ir na igreja. E eu tive sempre esse conceito, assim, né? A respeito de aversão à igreja, né? E foi quando eu conheci a minha esposa, que é na escola, né?
E aí, Na escola? na escola eu conheci ela. Que legal. E aí achei ela bonita, né? Comecei a conversar com ela e tal, e a gente acabou ficando junto, né? Olha só, olha isso. Ficamos ficando. E aí eu descobri, né? Depois eu descobri que ela estava desviada da igreja, porque ela nasceu na igreja, só que estava desviada, né? Dos caminhos do Senhor e tal. E aí eu fiquei com ela, a gente ficou todos os dias na saída da escola, né? A gente ficou aquela. Antigamente ainda o ficar era mais suave, né? Meu Deus, parecia até que era da igreja. Nem se compara. Hoje já tá outro nível, né? Então o nosso ficar era pegar na mão, né? Coisa bem simples, né? E aí a gente ficou uma semana e a gente decidiu namorar um com o outro, né? Depois daquela semana. E eu lembro como se fosse hoje. Um dia eu fui levar ela na parada de ônibus, porque ela morava em Gravataí, eu morava em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre. E aí eu fui levar ela na parada de ônibus, ela foi para casa, de noite eu voltando, olhei pro céu e sem saber orar, eu falei assim, eu gosto dessa menina, Deus. Eu queria casar com ela, queria que fosse de ti esse casamento. Sem saber orar, fiz essa oração. No outro dia ela falou para mim assim, no outro dia chegamos na escola, ela falou para mim e falou assim, eu tava com vontade de ir na igreja. Eu disse, meu Deus do céu, será que Deus ouviu minha oração? Rapaz, me deu um gelo assim, disse, então vamos, né? Aí fomos sábado na igreja. Quando a gente chegou na igreja sábado, era uma igreja batista lá. Chegamos na igreja sábado e pra mim era tudo novo e eu comecei a ver aquela loucuragem, o povo gritando e dando aleluia e tal. E quando eu olhei, tinha umas meninas chorando aqui, mas quando eu olhei os homens chorando, aí eu me preocupei. Disse, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Esse monte de homens chorando, se derramando na presença de Deus, eu fiquei apavorado, né? E quando eu olho pra ela, ela chorando do meu lado, meu Deus, o que eu fiz pra ela? Botei a mão assim nela e falei assim, o que eu te fiz? Ela falou assim pra mim assim, depois a gente conversa. Aí ficou pior ainda, né? Aí eu fiquei com aquele pensamento, puxa vida, vim pra uma igreja pra ser bom, olha o que acontece, né? Terminou o culto, eu perguntei pra ela, e aí, me explica, por que você tava chorando? E ela falou pra mim assim, nunca me esqueço essa frase, ela disse assim, porque Deus existe de verdade. Uau. E Ele está me chamando de volta. Uau. E aí eu fiquei pirado ali. Porque eu fiquei assim, meu Deus existe? Deus falou contigo? Não, só um pouquinho, eu quero que Ele fale comigo também. Eu quero ouvir a voz dele então. Aí ela falou pra mim assim, vamos no final de semana que vem de novo? Aí eu disse assim, vamos, quero conhecer esse Deus. E a gente foi quando eu aceitei Jesus pela primeira vez na minha vida, foi na segunda vez. Isso que é importante, você não pode levar uma pessoa uma vez na igreja só. Leva mais vezes, pode ser que ele aceite Jesus lá na segunda, na terceira vez, né? E ali eu aceitei Jesus e nunca mais saí da igreja até hoje. Que show, cara, que lindo. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Nossa, que adolescente. Legal. Adolescente, na escola, como é importante, né? Os adolescentes compartilharem, né, a sua fé e convidar os amigos para ir Verdade, pra igreja. Poxa, muito importante. E isso mudou a sua vida. Mudou totalmente minha vida, né? Eu virei assim, aceitei Jesus e fiquei assim um apaixonado por Jesus, né? Tinha muitas complicações na minha família, brigas, agressão, abusos, meu pai era usuário de drogas, e aí eu tive muitas complicações na minha infância, né? E a solução para minha vida ou era eu sair de casa ou alguma coisa acontecer, né? E aí, quando eu aceitei Jesus, eu vi que tinha uma solução de vida. Eu vi que tinha um Jesus que muda histórias, né? E aquilo ali me impactou e eu virei um evangelista, né? Eu botava a Bíblia debaixo do braço e saía pregar para todos os meus colegas, meus amigos. Eu queria que todo mundo fosse para a igreja que nem eu fui e conhecesse Jesus, né? Aí eu lia, né, muita Bíblia em casa. E aí meu pai olhava para mim e disse assim, meu Deus do céu, eu não acredito. Daqui a pouco vai virar pastor. Profetizou e aconteceu. Deu certo. Que show, tia. E a sua família? Como ela aceitou, tranquilo, a sua conversão? Então, no início eles não aceitavam muito, né? Mas depois eles começaram a aceitar, mas não queriam ir, né? A gente
incentivava, convidava. Mas no decorrer dos anos, né, a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos aceitaram a Jesus. Uhum. Eles não foram assim tão frequentes à igreja, mas cada um teve a sua experiência com Deus. A minha mãe faz 2 anos que partiu, né? Vai fazer 2 anos agora em fevereiro, em março que ela partiu, mas ela partiu com o Senhor. Legal. Ela foi salva, né? Amém. Minha irmã hoje está congregando, está crente mesmo. Meu pai é aquele que concorda, mas ainda não é tão assíduo. Minhas primas aceitaram Jesus, se batizaram. Então Deus está fazendo a obra na família. Aí começou comigo. Contigo, Eu né? abri as portas. Que né? legal. Né, o poder da transformação do evangelho, né? A gente tive conversando aqui em outro podcast com o pastor Daniel, né? E ele Sim. contando também a experiência dele. Então, esse poder da transformação que o evangelho gera, né? E somente o evangelho gera, né? Somente o evangelho muda as pessoas a Verdade. partir, né, do conhecimento de Deus. Glória a Deus. E entre tantas situações que ocorreram, que aconteceu, o senhor, então, começou a ser pastor de jovens, depois de todo o período ministerial. Como é que foi como é que o senhor descobriu, né, essa chamada pastoral? Sim. Como é que o senhor, não, agora sou líder, sou pastor de jovens. Como é que foi isso? Então, foi uma história, né, até chegar aí. Uhum. Então, o que despertou, assim, eu sempre fui muito intenso, né, como te falei. Minha esposa até brinca comigo que ela foi crente desde de berço, mas quando eu me converti, em questão de 6 meses, ela diz assim, me passou, porque eu lia muito a Bíblia, me dedicava muito a Deus, assim, eu fiquei apaixonado por Jesus, né? E eu acredito que a gente precisa ministrar uma geração para ser apaixonado por Jesus, para realmente pensar nele em todo tempo, se dedicar a ele em todo tempo, né? E aí eu lembro que eu fui muito, assim, dedicado, muito intenso. E no ano de 2007, mais ou menos, foi quando eu tive o primeiro contato com o Rema, né? A escola Rema. Eu congreguei nesses primeiros 12, 13 anos da minha vida, eu congreguei na Assembleia de Deus, eu congreguei na Batista. Foram igrejas maravilhosas que me ensinaram o Evangelho, né? E foi quando teve um pastor que estava fazendo o seminário Carisma, estava fazendo em BH, e ele voltou desse seminário. Eu estava congregando em Caxias, lá em Gravataí. Quando ele volta do seminário, eu estava ali, né, como tocava, ministrava louvor na banda dos jovens, eu fazia parte de teatro, de dança, evangelismo na igreja, né, servia ali na igreja. E quando ele volta, gente, eu percebo que ele traz uma palavra tão viva e tão poderosa que eu queria começar a andar mais com ele. E eu comecei a andar mais com esse pastor Joel Pompeu, o nome dele. E aí eu comecei a andar mais com ele e começou a me trazer umas revelações da palavra que eu nunca tinha visto, sabe? Um estilo de vida sem religiosidade, mas com compromisso com Jesus, com a sua palavra. E eu comecei a perguntar para ele, onde é que você tem aprendido isso? E ele falou, isso é o Rema, isso é a palavra da fé, né? E aquilo ali me despertou a ponto de, em 1 ano depois, eu falar, eu quero ir na fonte receber isso, né? E eu e minha esposa largamos tudo que nós tínhamos, né? Nós tínhamos nosso emprego, nossa casa, fazia 8 meses que a gente tinha comprado, a gente tinha nosso carro e a gente abriu mão de tudo para ir para Belo Horizonte fazer o Rema. E aí nós fomos fazer o Carisma de manhã, a gente fazia o Carisma de manhã, que é um seminário teológico da Lagoinha, Batista da Lagoinha, e fazíamos o Rema à noite, né? O Rema, para quem não sabe, já posso falar aqui? Pode. O Rema, para quem não sabe, é uma escola interdenominacional, né? Que veio dos Estados Unidos, do Kenneth Hagin, e foi implantada aqui no Brasil pelo pastor Bud. Isso na década de 90, né? E hoje nós somos a maior escola que cresce no mundo, é o Rema. Nós temos mais de 130, quase 140 escolas espalhadas no mundo inteiro, né? E é uma bênção, é um centro de treinamento bíblico que o requisito para entrar é se você aceitou Jesus.
Acima de 16 anos você já pode fazer o rema. E é uma forma prática de você aprender o evangelho e botar em prática na sua vida pessoal diária. Então é muito bom. Eu aconselho a fazer, é um divisor de águas na vida. E aqui em Bento Gonçalves tem, né? Temos aqui na igreja, no Verbo da Vida, né? A gente, na verdade, cede o espaço, né? Para o rema fazer dar as suas aulas aqui na nossa igreja. E o rema, hoje nós temos uma turma muito linda de 100 e poucos alunos, né? E estamos formando agora em dezembro uma turma linda e já está com as matrículas abertas. Se você quiser aprender mais da palavra, faça sua inscrição lá e o ano que vem, em março, já pode começar a fazer o rema. Então, gente, foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu cheguei lá em BH para fazer o rema, eu vivi assim, andei mesmo pela fé, abri mão de tudo para estudar a palavra. E foi lá nessa escola que eu conheci o meu chamado, que eu conheci, né, o porquê que eu nasci, né? Até tem um vídeo que eu lancei há pouco tempo, que não sei se tu chegou a ver, que é um áudio com sim, eu vi. Eu lancei esse vídeo, bombou ali nas redes sociais, assim, deu mais de quase 300 compartilhamentos, que eu falo assim, existem 2 acontecimentos mais importantes na vida de uma pessoa. O primeiro é quando ela nasce, o segundo é quando ela descobre o porquê que nasceu, né? Quando nós descobrimos o porquê que nasceu, a razão da nossa existência, você começa a ser mais eficaz naquilo que Deus te confiou nas tuas mãos, né? E a unção de Deus, ela opera com mais força sobre a tua vida. Por quê? Porque a unção, ela vem para te capacitar a cumprir algo. Mas se você não está cumprindo algo, por que a unção vai funcionar? Não vai ter utilidade. Então, quando você descobre o porquê você nasceu, a unção desce como um rio para alcançar as pessoas, né? E o seu propósito. É como se a torneira tivesse aberta, né? É isso aí. Ter água com a torneira fechada, tem água no cano, né? É isso aí. Mas é como a torneira tivesse aberta, o propósito, descobrir o propósito. Uau, exemplo maravilhoso esse, né? Isso aí. E foi ali que eu descobri o meu chamado, descobri o meu propósito. Quando eu voltei, depois de 2 anos de estar lá em Belo Horizonte, eu voltei já para ser um pastor auxiliar, né? Aí eu fui já um pastor auxiliar, servindo nos departamentos e tal. Foi quando, no ano de 2013, né, o pastor Silvio Demarque, que veio de BH também, ele veio para abrir a Igreja Verbo da Vida em Caxias do Sul. E aí começou as reuniões no hotel, né? Ali tinha mais ou menos umas 30 pessoas. E ele me convidou, Rafa, vamos lá pregar lá num dia. Daí eu fui lá pregar. Quando eu botei o meu pé para pregar lá naquele hotel, queimou o meu espírito, né? E o senhor falou comigo, eu te chamei para trazer luz à Serra Gaúcha, né? E aí eu preguei naquele dia e cheguei e falei com ele, olha, eu quero te ajudar, quero servir, né? A gente não queria chegar com um cargo, né? A gente não pode chegar pedindo cargo. Cheguei para servir. Claro. E aí ele falou assim, então seja o meu pastor de jovens, né? E foi ali que começou a história, né? Aí eu fiquei 4 anos como pastor de jovens em Caxias e de adolescentes, né? E servindo ali a igreja. E foi uma loucura, foi uma benção. A gente começou com 8 jovens, a gente já tinha, quando eu saí de lá, tinha 120 jovens. Uau, que demais. E foi muito legal, muita história boa. E aí foi quando Deus me deu a direção para vir para Bento. E aí eu vim para Bento para pastorear uma igreja mesmo local, né? Não só jovens. Show. E foi um desafio, né? Chegar aqui. Tem algumas histórias, né? Tem história. Como é que foi essa chegada na cidade? As pessoas agora mesmo, a gente teve uma questão de uma pesquisa, né, sobre os evangélicos em Bento e o número de denominações aumentando, mas a gente tem muita coisa para fazer em Bento. Os campos estão brancos. E outra coisa que eu vejo é que assim, tem muita restrição ao verdadeiro evangelho, ou rejeição, porque eu vejo o Bento Gonçalves como uma pessoa assim, que conhece Jesus. Jesus é uma figura conhecida, porque o catolicismo apresenta Jesus. Sim. Agora, a verdade sobre Jesus e como eu me relaciono com esse Jesus de forma real, fica meio assim. E outra coisa, vem a religiosidade, que é muito forte, os ritos, as situações. E aí você chega
em Bento Gonçalves, nessa realidade. Caiu de paraquedas aqui. O interessante é que Bento Gonçalves ele é mais religiosa do que Caxias do Sul. É mesmo. É porque Caxias também tem muita miscigenação de pessoas. Exatamente, né? o pessoal vem para trabalhar Exato. e começa a misturar muito, né? Ali. E Mas aqui, Bento é mais cultural mesmo, né? mais fechado, né? Mais fechado. E aí, como é que foi esse desafio? Chegou assim, abriu igreja, encheu, foi assim? Não foi não, foi bastante trabalho, né? Apesar que Deus tem sido muito bom conosco, né? São 7 anos e é muitos milagres, né? Se a gente for ver 7 anos e tudo que Deus fez na nossa vida em 7 anos, só pode ser Deus, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a mão de Deus mesmo, né? Claro, o nosso empenho, mas a mão de Deus sendo bom conosco, né? E quando a gente chegou aqui, eu cheguei meio empolgado, né? Meu Deus, eu vou ganhar essa cidade para Jesus. Mas a gente entendeu que realmente era um processo, né? De trazer essa visão, como você mesmo falou, né, Will? E eu vim mesmo para cooperar, né? Com todas as igrejas. Eu lembro que nos primeiras reuniões aqui eu já fui para as MEB já. Já fui fazer reunião lá com os pastores para que a gente entenda que não é a gente que vai ganhar essa cidade sozinha para Jesus, né? Mas é todas as igrejas unidas, né? Exato. Que a gente vai conseguir ganhar as vidas, né? Essa população. 90%, né? 90%. Porque são 10% só que são cristãos aqui. E eu lembro que quando a gente chegou e a gente não tinha um salário, né? A gente recebeu uma oferta para pagar o nosso aluguel e Deus te abençoe, né? Agora é com vocês, né? Seja uma bênção. E a gente começou reuniões numa escola de inglês que uns queridos irmãos cederam pra gente fazer as reuniões ali naquela escola. E a gente começou com 8 pessoas ali. E depois fomos para 12. Uau! Estávamos com 12 pessoas ali naquela escola. E a gente financeiramente estava bem desafiador pra gente. E aí eu comecei a vender chocolates, né? Você já te contei a história. Isso é legal, isso é legal. E aí eu comecei a vender chocolates nos mercados, nas lancherias. Eu pegava chocolate de Gramado e vendia. Só que quando chegou o verão, o chocolate derretia. Foi só Deus na causa. E eu, né, desbravava para poder me sustentar, para poder também erguer a igreja, né? E já tinha um menino, né? Já tinha um filho. E assim, Deus foi fiel mesmo, né? A gente se dedicou, a minha esposa foi trabalhar, e eu trabalhei trabalhando assim, mesmo com vendas, para ter mais tempo mesmo para o ministério, né? E Deus foi sendo fiel, Deus foi acrescentando, né, nossas vidas. E aí eu tive uma direção de ir para um lugar mesmo, né? Para alugar um lugar. E eu lembro que a gente foi para esse lugar que era ali na subida do Borgo ali, né? Um prédio ali, 300 metros quadrados era o prédio, e a gente com 20 pessoas, né? E a gente não tinha nem condição de pagar o aluguel, né? Aí quando cheguei para falar com o senhor, né, para alugar ali, eu fiz uma proposta. Eu disse a proposta indecente. Ele queria 4.000 de aluguel e eu fiz a proposta de 2.500. E eu não tinha os 2.500 para pagar. Pela fé, eu falei 2.500. Ele só falou assim, vai aonde? Ele falou assim, vai aonde, rapaz? Vai para tua casa e vem segunda-feira e me diz qual é a tua proposta de verdade. Aí eu fui, mas essa é a minha proposta de verdade, né? Aí eu lembro que fui para casa, orei muito em línguas ali. Na segunda-feira cheguei para ele assim, a minha proposta é 2.500 e um mês de calção ainda. Meu Deus. Aí, graças a Deus, Deus usou o sócio dele, chegou na hora. Aí eu mostrei as fotos de Caxias, né? Caxias começou com 30 membros, hoje já tem mais de 1.000 membros, né? E a igreja foi reformada, ficou linda. Eu mostrei as fotos. Aí eles olharam as fotos assim, olha, eles vão cuidar bem do nosso prédio. Não, vamos alugar para eles. Aí, tá, eu alugo. Eu alugo, guri. Ele disse assim, mas eu quero o calção aqui. R$2.500. Aí eu saí e fui pro tesoureiro, né? Conseguimos alugar. Quanto é que tem no caixa da igreja?
2.530. Uau! Não tinha dinheiro nem para mudança depois. A gente foi lá, pagou e a gente entrou ali para aquele prédio com 20 pessoas. E Deus começou a acrescentar, né? A gente foi fazendo reformas, Deus usando a vida, a fidelidade dos irmãos. E aí nós estávamos, depois de 4 anos, né? De 3 anos para 4 anos, estávamos com 60 membros já, né? E aí a gente estava feliz ali com 60 membros quando eu passo na frente do prédio, né? Onde nós estamos hoje, que era uma casa de festa noturna, né? Casa Show, eu acho que era o nome. E quando eu passo ali na frente, o Espírito Santo queima o meu espírito. E aí eu fui ali na frente, o Espírito Santo, aqui vai ser, né, a próxima igreja. E eu comecei a perguntar para os vizinhos onde é que era o proprietário, onde é que estava o proprietário, quem era o proprietário. Aí fiquei sabendo, fui até ele, cheguei lá no estabelecimento dele e falei assim, olha, tudo bem, eu sou pastor e eu queria alugar o seu prédio. Aí ele disse assim, você é pastor, é uma igreja que quer alugar? Eu disse, sim. Como é que você sabe que eu quero alugar para uma igreja? Eita, glória. É muito Deus, né? Glória a Deus. Aí só que ele queria um valor muito acima do que eu podia pagar, né? Aí eu cheguei para ele e fiz outra proposta indecente, né? Propus ali, né, metade do valor que ele estava pedindo e pela fé eu ia ter também para ter que pagar aquilo ali. E aí ele falou assim, não, pensa mais. Eu fui e falei para ele assim, ó, tá aqui o meu contato, se você quiser. E aí eu vou te alugar. Mas estava muito depredado o prédio, né? Porque tava muito feio, muito... Ficou bastante tempo fechado, né? Tava muito destruído assim mesmo. E aí ele falou assim, se eu te alugar com esse preço aqui, vocês vão ter a sorte grande. Ele falou para mim, eu falei assim, deixa eu lhe falar uma coisa. Se o Senhor nos alugar, é o Senhor que vai ter uma sorte muito grande. Eu falei para ele. Eu acho que aquilo ali ficou na cabeça dele. Depois de umas 2 semanas ele me ligou. Eu estava no Rio de Janeiro dando aula no Rema. E ele falou para mim assim, pode vir pegar a chave. Uau. E aí eu cheguei, peguei a chave, ainda consegui um tempo de caução para a gente reformar. Aí fui lá, levei a liderança e ainda ia ter uma festa sábado à noite no dia. A gente botou todo mundo a orar, nem teve festa. Meu Deus, avacalhou uma festa da rapaziada. A gente orou ali era um sonho, né? E aí quando a gente fez a inauguração, tinha 60 pessoas para aquele baita espaço. Era um cubículo de gente, assim, para um monte de espaço que tinha. E em questão de 1 ano, começou a crescer muito, né? Hoje a gente é mais de 300 pessoas ali. E em 7 anos eu vejo, assim, quantos milagres Deus fez, né? Hoje nós temos esse projeto lindo também das crianças. Estamos com um projeto de ampliar e fazer um restaurante para a cidade, a livraria para a cidade. Então, muitos projetos. Deus é bom. E é legal essa visão que o senhor teve. Eu estive na reunião das MEB no antigo prédio. Eu estive lá. É verdade. Teve uma reunião lá das MEB. E a gente vendo essa comunhão da igreja. E o ProAlto ele tem esse objetivo também, né, de trazer pessoas aqui que fazem esse movimento, né, na cidade, um movimento de melhoria da cidade. Pode ser pessoas cristãs ou não. Agora a gente tem recebido a maioria deles pessoas cristãs, né? E é um lugar de mesa também, né? Estamos aqui numa mesa e eu vejo assim que nós como cristãos evangélicos nós precisamos nos unir no propósito, né? Que é sermos testemunha. E chegar num prédio que era um lugar de perdição. Verdade. A primeira vez que eu fui lá na Verbo, nesse novo prédio, foi naquele Amor e Movimento. Que eu fui junto com a Isabela. Um evento de evangelismo ali, né? Exato. E quando eu cheguei lá, que eu olhei aquele prédio, eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, porque um lugar que era um lugar de perdição, onde as pessoas se drogavam, né, se prostituíam, vícios, bebidas. Agora é um lugar que traz vida para as pessoas. Uau, muito bom, né? Traz vida para as pessoas. Então, o lugar de perdição se transforma em lugar de bênção. E é tão interessante isso, porque eu tava passando esses dias na Oswaldo Aranha, um tempo atrás, e tinha um prostíbulo.
E aí um dia eu cheguei na igreja, que é a igreja que também que a gente pastoreia, está na Oswaldo Aranha. E aí eu cheguei na igreja um dia e falei assim, Deus vai abençoar essa cidade e até os prostíbulos vão virar igreja. E tem um aqui na nossa rua e vai virar igreja. Esses dias eu passei lá. Rapaz, o ali, Deus é amor, eu acho? É Mundial. Mundial. A Mundial está no Clés. Onde era o Clés? Eu passei ali hoje e eu falei assim, meu Deus, olha que bênção. Uma igreja. Então, aí o pessoal da igreja chegou e me falou, pastor, tu lembra o dia que você falou que os prostíbulos iam virar igreja? Eu falei, cara, a gente liberou as palavras, né? Então... Teve um avivamento, né, no país de Gales, né? né? Que fechou todos os bares. Os bares começaram a virar igrejas. É isso aí. Tremendo. Deus está se movendo em Bento Gonçalves. Deus Deus está se movendo. E aí, cara, eu cheguei ali e falei, nossa, né, que maravilhoso. Um lugar que era um lugar de prostituição, mano. Agora, imagina isso, pastor Rafael, um lugar de promiscuidade, prostituição, desgraça, né? Agora é um lugar que salvação. se fala de Jesus, traz salvação, mudança de vidas. Então, independente... muitas vezes esses lugares trazem destruição de famílias. Exatamente. Traições. E agora é um lugar para restaurar famílias. É muito Olha que tremendo isso. É muito louco. E o mesmo espaço físico, eu acho legal. Deus poderia fazer, porque do lado ali tá cheio de igrejas, mas aquele espaço físico ali estava predominado por um espírito de perdição. Isso. E agora, naquele espaço físico, há um espírito de salvação. Glória então a Deus. É muito lindo e eu fiquei muito feliz, né, quando a Verbo ela está naquele espaço e começou então a fazer o projeto, né? O projeto deles é o reino. Conta pro pessoal como é que funciona o projeto, enfim. Então, o Deles é o Reino, ele nasceu no nosso coração há muito tempo atrás, meu e da minha esposa, né? De fato, quando a gente estava na Batista da Lagoinha fazendo seminário, eles têm uma obra social muito forte lá em Belo Horizonte, né? E uma obra com crianças, com adolescentes. A gente olhou aquilo lá, aquela gurizada treinando uma arte marcial, jogando futebol. A gente viu assim, aquilo ali ardeu no nosso coração. E nós oramos para Deus, quando o Senhor nos colocar em algum lugar, nós queremos um lugar que tenha um espaço para fazer uma quadra de futebol, para ter assim essas crianças, a gente poder acolher essas crianças para elas estarem ali nas tardes e também receber da palavra de Deus, né? E Deus foi tão fiel que nos deu esse lugar e ali no estacionamento a gente construiu uma quadra de futebol, né? Eu lembro quando a gente foi ali e começamos a orar no estacionamento, a gente fez um orçamento, deu 35 mil para fazer a quadra, a gente não tinha condições. E a gente começou a divulgar nas redes sociais e teve um jogador que joga lá em Dubai, parece, ele pegou e ofertou 5 mil reais lá pelas redes sociais. Sem conhecer, Sem conhecer, assim, a gente divulgou e ofertou. Então começou a vir ofertas, a gente fez a quadra, né? A quadra funciona. Então, Deles é o Reino hoje funciona no contraturno escolar ali na igreja. Nós não cobramos um centavo das famílias. Ele é totalmente gratuito. E ele serve de crianças de 8 anos a 14 anos, adolescentes, e você pode se inscrever. E a partir de fevereiro, né, o seu filho já pode participar ali. E nós temos esse projeto no coração que é tirar a criança de uma vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social não é só financeiro. Pode ser um tempo ocioso. É verdade. Né? Uma criança que a gente tira ali, que está a tarde toda no celular. Os pais não têm com quem deixar, vão trabalhar, né, o dia todo. A criança fica no celular, melhor ela ficar lá dentro. Né? Onde a gente serve refeição para eles. A gente tem taekwondo, agora teve até uma troca de faixas do taekwondo. A gente tem esporte, futebol, inglês, música, que vai iniciar o ano que vem. A gente tem reforço escolar, a gente ajuda as crianças com as atividades delas. E a gente tem um momento com Deus, né, que é onde a gente fala do amor de Deus. E muitas crianças têm se rendido a Jesus. Os pais chegam para nós e dizem assim, meu filho melhorou muito, meu filho está arrumando a cama agora.
Meu filho tá mais educado, meu filho tá querendo orar na hora da refeição, nunca aconteceu isso, sabe? Meu filho tá querendo que eu vá na igreja. E hoje a gente tem ali pelo menos 4 ou 5 famílias que nós ganhamos para Jesus através do projeto. A galerinha vai para a igreja, eles vão para o culto, os adolescentes aceitam Jesus e trazem os pais. Eles vão lá, estou congregando aqui e tal. É muito legal ver assim, como Deus tem alcançado essas crianças. Né? E agora, eu posso contar um testemunho rápido? Claro. E esse testemunho é lindo demais. Gente, vocês precisam escutar isso. Teve eu dei aula em Caxias do Sul, no Rema, e eu dou aula de evangelismo. E aí, quando eu dou aula de evangelismo, eu dou aquela pegada para incendiar o povo a evangelizar. Né? E eu estava falando do projeto social, né, na sala de aula. E eu falei do projeto, como a gente tem alcançado as crianças têm vindo, né, e tal. E aí tinha uma menina, um casal, que eles têm uma fábrica, eles fabricam aquelas bebês Reborn. Nem sei como é que é o nome. Bebê de verdade, assim, né? Isso. Eles têm essa empresa. E aí ela começou a chorar e tal, veio falar comigo assim, pastor, me diga quantas meninas é no projeto que eu vou abençoar. E, gente, essas bonecas são caras. É R$1.200 com cada boneca. E ela nem sabia quantas meninas tinha, né, no projeto. Imagina se tem 50. Né? E tem mais meninos ainda, graças a Deus. Mas ela de coração ia ofertar, né? Tem mais meninos. Tem 4 meninas só no projeto, o resto é tudo menino. São 4 meninas e 27 meninos. Meu Deus. Hoje a gente tem mais de 30, né? A gurizada lá. E eu falei para ela, são 4 meninas. Ela disse, então Deus falou comigo, eu vou fazer para elas. Aí no dia das crianças, ela veio, trouxe as bonecas nas caixas, a gente fez uma surpresa. Tá até nas minhas redes sociais, no meu Instagram. E aí a gente pegou e deu para elas ficaram assim, meu Deus, eu tava pedindo para Deus e tal. Outra falando assim, nossa, eu pedi para minha mãe disse que não tinha condições, olha o que Deus me deu. Mas o legal foi o seguinte, que uma das mães, ela estava sofrendo com um câncer. E a menina, ela estava fazendo um tratamento. E a menina chegou para essa mãe e falou para ela assim, mãe, eu queria uma boneca dessa, Dia das Crianças. E a mãe falou assim, filha, a mãe está tendo que gastar com medicamentos, com tratamento. E eu não tenho como comprar agora. Mas assim que a mãe for curada, eu vou comprar essa boneca para você. E aí, nesse dia que elas ganharam as bonecas, a mãe tinha um exame para fazer. E aí, quando a mãe fez o exame, o médico foi ver o laudo e ela estava curada. Uau. E quando essa mãe chega em casa, a menina chega com a boneca. Meu Deus! Essa mãe escreveu um texto gigante para mim, chorando, dizendo, Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que Deus me deu a cura e presenteou a minha filha também. Que coisa linda. Deus é bom demais. O movimento de Deus é incrível. É lindo que Deus tem feito. Eu acho que Deus se diverte com isso. É demais. Acho que Deus se diverte assim, cara, vou surpreender eles. Porque é uma coisa, imagina, né? Uma criança. E parece uma coisa sem noção, né? Uma boneca. Isso, coisa simples, né? Deus usa. Uma boneca. E olha o que traz, né? E a mãe falou, no dia que eu for curado. Isso, meu Deus, Deus é fiel demais. Que da hora. Pastor Rafa, nós estamos aqui numa mesa e o senhor é professor no Rema, né? E o Rema fala muito da palavra da fé, né? Da palavra da fé, o significado do Rema, enfim, né? Eu fiz uma pergunta em conversas com a Ariane, com o Ezequiel, enfim, né? Que hoje são pessoas abençoadas aí no mundo. Eu falei, cara, o quanto a palavra da fé mudou a vida de vocês? Porque o Ezequiel tem um testemunho que ele disse que ele estava numa igreja, né?
E aí uma pessoa chegou assim, em Jundiaí, lá com o apóstolo Sérgio Pessoa. O Sérgio Pessoa. Né? Eu tive a oportunidade de ouvir o Sérgio Pessoa ministrando aqui na Verva, né? Ah, legal, Teve uma né? aula dele aqui do Rema. Foi boa né? Uma aula demais. experimental. E eu tive, né? Eu acho que era a Aliança de Sangue. Aliança de Sangue. É. E aí ele falando e tal. E aí ele estava nessa igreja e ele perguntou para Deus, Deus, por que eu estou aqui? Né? E aí Deus usou uma pessoa, chegou nele e falou assim, você está aqui porque você precisa aprender sobre fé. Uau. E aí ele falou, mas gente, eu não sei sobre fé, fé o suficiente, eu nasci na igreja. Eu nasci na igreja, gente, né? Sou filho de pastor e tal, mas como assim, né? Aprender sobre fé? E aí ele disse assim, porque o que você vai fazer vai precisar muito de fé. E hoje ele é uma das pessoas assim muito né, influentes no mundo, participa do comitê da ONU e tem toda uma influência. Está morando em Paris, né, porque a prefeitura de Paris convidou a morar lá e abrir a empresa lá. Que legal. A Ariane, agora tem aqui o podcast com ela, ela acaba de ganhar um prêmio de a jovem mais visionária da América Latina. Uau. Então, e ela falando dos desafios disso. Então, a pergunta que eu fiz para eles, eu faço para o senhor também, né? O que a palavra da fé, né, tem mudado e o que o senhor tem vivido a partir desse conhecimento do Rema, da palavra da fé, da vida? O que é isso? Porque a gente já ouviu várias coisas sobre, mas o que é a palavra da fé? Uhum. Então, gente, é interessante que na Bíblia fala 4 vezes, né? O justo viverá pela fé. Então, é interessante que desde Abacuque foi a primeira vez que apareceu isso na Bíblia, né? O justo, É interessante que em Hebreus capítulo 10, versículo 38, ainda ele fala, o meu justo. Né? O meu justo, aqueles que se tornarão justos, justificados por Cristo, eles terão um novo estilo de vida. Então, se 4 vezes na Bíblia fala a mesma coisa, né? E é algo tão importante, dizendo assim, ó, o estilo de vida do crente vai ser pela fé. Então a gente precisa aprender o que é esse viver pela fé. Inclusive, a Reforma Protestante se dá a partir de uma leitura do texto. Né? Exatamente. Pela fé. Exatamente. Por favor, então, assim, se a Bíblia está falando que a gente ia viver, a nossa vida ia ser pautada num estilo de vida de fé, nós precisamos saber como a fé vem, como a fé opera e como ela cresce. O interessante é que muitas vezes na igreja, por falta de conhecimento, é ensinado de uma forma, por exemplo, assim, ó, coisas tão simples, né? Peça mais fé, Deus vai te acrescentar fé. Mas a Bíblia nunca disse que a fé se acrescenta por pedir. A fé se acrescenta por ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Os próprios discípulos, eles pediram mais fé. Quando Jesus falou para eles assim, quantas vezes tem que perdoar? Daí ele falou... Aí Pedro falou 7 vezes. Não, 70 não. 7 não, 70 vezes 7. Aí, Senhor, acrescenta-nos a fé. Pedro falou, né? Só que essa oração de Pedro, esse pedido de Pedro não foi atendido. Jesus pegou isso que ele falou assim, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai poder fazer coisas extraordinárias. E esse fé como um grão de mostarda, o que Jesus estava querendo dizer? Que um grão de mostarda pode ser pequeno, mas se plantado, vai produzir a maior hortaliça, né? Então Jesus não estava dizendo assim, tem gente que traduz até de uma forma errada esse texto. Não é se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque o tamanho do grão de mostarda é pequeno. Então Jesus não está dizendo assim, ó, se você tiver fé do tamanho de mostarda. Porque Jesus também critica a fé pequena. Lembra quando Pedro estava afundando e disse, homem de pequena fé. Por que duvidaste? Então Jesus critica o tamanho pequeno de fé. Mas ali não está dizendo, se você tiver fé, do tamanho pode fazer grandes coisas. Mas se você tiver fé como um grão. Por que ele está dizendo como um grão? Porque se você plantar ele, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo simples, vai ter grandes resultados. Então Jesus está falando que se você praticar a fé, mesmo que vocês tenham uma fé pequena, você vai ter grandes resultados.
Olha que tremendo isso. Uau. Ele está dizendo para Pedro, Pedro, não adianta me pedir fé se você praticar o perdão. Eita glória! Se você praticar o perdão, você vai conseguir ter resultado. Olha que tremendo isso. Então, o viver pela fé é diário. É para uma falta de perdão, é que a gente precisa perdoar. É andar no fruto do Espírito, não é? É você crer para finanças, você crer para saúde, você crer para os seus negócios. Então o justo, ele vai viver totalmente da fé, o dia a dia. E a fé está totalmente ligada com a resposta que eu dou às circunstâncias. Né? Então a nossa vida, ela está em todo momento, no dia a dia. Nós estamos dando uma resposta. Agora a pergunta é, qual a resposta que você está dando? Se você der uma resposta de fé, você tem grandes resultados. Se você não der a resposta de fé, você vai colher aquilo que você tem plantado. Por exemplo, né, andar com a cara, que eu costumo dizer, de maracujá murcho. Né? Não adianta a gente andar com cara de maracujá murcho, né? Não vai ter resultados. Se a gente andar triste, abatido, né? Viu aquele desenho? Ó céus, ó vida. Né? Né? Que nem antigamente tinha uma música que é Vitória, vai chorando, geme e chora. Mas não é bíblico. O próprio Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ramos, não haja vacas no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Esse homem que profetizou, um dia o justo vai viver pela fé. Esse homem entendeu o princípio da fé. Ele entendeu que, ainda que as circunstâncias digam uma coisa, você pode responder de uma forma diferente. Por quê? Porque nós não olhamos andamos por aquilo que vemos. Nós andamos por aquilo que cremos. Quando Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, ó, se você já ressuscitou com Cristo, então olhe para as coisas do alto. Olha aí, para o alto. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Agora, se nossos olhos focarem nos problemas, nós vamos mudar o nosso semblante. E quando a gente muda o nosso semblante, a gente não obtém as coisas pela fé. Então, o nosso comportamento, ele pode mudar as circunstâncias. E olha como é importante, pastor Will, a gente aprender sobre isso. É o nosso dia a dia. E existe uma matéria do Rema sobre isso. Fundamentos da fé. Que vai falar sobre 14 aulas só sobre isso. Gente, a gente sai lá cuspindo fogo. Eu gostaria de dizer, sai que nem um giraia, um espadachim da fé. E a gente começa a ter grandes resultados. Eu tive grandes resultados depois que eu fiz o Rema. Eu era um antes de fazer o Rema, hoje eu sou de outro. Não por causa da instituição Rema, por causa da palavra que é ensinada. Porque é a palavra que nos leva nesse nível, né? Não, e é muito interessante, e uma coisa que eu sempre me pergunto, é essa questão do quanto o viver uma nova vida em Deus impacta a nossa mudança de comportamento. Porque um tempo eu estava em crise e perguntava assim, Deus, mas o que me faz diferente do meu colega? Né, lá da faculdade, que hoje está bem sucedido, tem sua família, tem o seu filhinho também, sua filha, enfim, nos parece muito igual. Né? Ele tem um tempo de alegria, tem um tempo de tristeza, tem os seus desafios, as suas perdas, as suas conquistas. Então o que me faz diferente? Eu sou cristão, ele não é. Será que o que vai me fazer diferente é apenas aquilo que eu vou viver na eternidade? É só o pós, né? O pós-vida. Então o que me faz diferente agora? Né? E aí eu compreendi que é a fé. É o estilo de vida em fé, né? Na fé, que me faz viver diferente dele. Né? E aí Paulo ele começa a nos ensinar de várias formas isso, né? Na questão assim, olha, você pode estar abatido, você pode ter dificuldades, mas assim, você vai estar vivendo de uma forma que você... Tem até uma música, né? Que está abatido, ninguém pode ir para a igreja. É isso aí. Mas, então, não acabou, né? E aí ele vem trazendo... Eu acho muito interessante também uma passagem de Paulo que ele diz sobre a questão assim, mesmo em dificuldades, mesmo com desafios, mas enriquecendo a muitos. Né? Então, muito bom. Né? E aí ele disse, olha, mas eu gero em mim, né? Assim, eu faço de tudo para gerar em vocês um novo estilo de vida.
né, para que vocês tenham o pleno conhecimento de Deus. Então vai sentir na minha carne. Então esse mudar de vida, essa nova maneira de a gente enxergar, né, o que é ser cristão, né, então é muito importante, né, que a gente possa compreender isso e viver dessa forma. Porque senão nós vamos ser pessoas moralmente ok, nós vamos ser pessoas financeiramente ok, mas é só isso que Deus tem para nós. Deus quer que a gente ande no sobrenatural de Deus, né? É o que vai nos diferenciar, né? E as pessoas vão desejar isso, né? Esse texto que você falou até que é o da música, né? Pressionados, mas não desanimados. É o texto de Paulo, né? 2 Coríntios 4. E ele fala, pressionados, mas não desanimados, abatidos, mas não oprimidos. E aí ele vem falando todas as circunstâncias que nós passamos. E aí, no versículo 13, ele diz, temos, portanto, o mesmo espírito da fé. Que como diz, né? Eu criei, por isso falei. Quando Paulo fala, nós temos, portanto, o mesmo espírito da fé, o mesmo espírito da fé de quem? De Deus. Nós temos, portanto, o mesmo espírito da fé, que crê e fala. Quando Deus criou o mundo, ele não ficou pensando e olhando o caos, né? A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e ali no original a terra estava num caos, né, no hebraico, e ele não ficou olhando, mas ele teve uma resposta. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, Paulo vem trazendo, nós estamos pressionados, estamos abatidos, mas nós temos o mesmo espírito da fé que Deus tem. Uau! Independente das circunstâncias que nós estamos carregando, nós podemos crer com o coração e falar com a nossa boca. Foi dessa maneira que nós nascemos de novo, crendo com o coração e falando com a boca, confessando Jesus, né? Esse é o novo estilo da fé, crer com o coração e falar com a boca. Isso aí. Muito bom demais. E Efésios que fala, né? Aquele que crê no seu coração e com sua boca confessar. Romanos capítulo 10, capítulo 8, 9 e 10. E aí esses serão salvos. Isso. Muito bom. Muito bom. Pastor, e o que se deve, então, assim, a questão de nós, na nossa caminhada de cristãos, não perceber essa questão da fé, essa questão da possibilidade de viver o sobrenatural de Deus, né? O que se dá, né, com essa situação? É uma coisa que eu sempre comento quando eu vou falar sobre o crescimento das igrejas, enfim, questão do evangelismo, né? Que nós temos visto um número de igrejas, de cristãos aumentar, mas nós não temos visto uma resposta, né, mais forte, mais concisa. Não que não aconteça, acontece sim, mas parece que nós passamos apenas de um lugar para o outro, mas ficamos com a mesma vida, né? E as pessoas, elas só saem de um jugo de um lugar para ir para um jugo de outro e não se supera, né? Como é que o senhor vê isso, assim? Eu tenho certeza que isso é realmente o que fala lá em Oséias, né? Que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. É o povo de Deus. Só que por falta do conhecimento, eles estão perecendo. Eles estão vivendo a mesma vida, mas não tem revelação. Eu até brinco em aula, né? Quando eu dou aula, eu brinco que as pessoas, às vezes, a gente vai ensinando essas verdades e a pessoa fica assim, meu Deus, mas eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado. Tá dando um nó na minha cabeça. Aí eu costumo dizer assim, não é que tá dando um nó na tua cabeça, eu só acendi a luz. Né? O nó já tava, agora você descobriu que tem o nó. Que tem o nó, né? E a mesma coisa, às vezes, quem aqui já foi, né, de madrugada, né, para tomar água na sua casa. A gente nem acende luz, né? A gente já vai porque, né? Agora imagina colocar você num lugar de escuro, onde um ambiente que você não conhece, né? Você tá ali tateando e tal, você não consegue sair muito do lugar, não é verdade? Mas quando acende a luz, você começa a colocar as coisas em ordem. Então eu tenho plena convicção que a revelação da palavra, o conhecimento da palavra praticado é que vai fazer as pessoas viverem essa nova vida. Porque também não adianta você conhecer e não praticar. É verdade ou não é? Não adianta você estar num conhecimento extraordinário, numa igreja maravilhosa,
mas se você não coloca em prática na sua vida, Uhum. não vai ter resultado nenhum, né? Exatamente. O próprio Jesus falou, né? Que eu assemelho vocês, né? Você que pratica, eu vou assemelhar você a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. É diferenciado. Uhum. Vai bater tudo que é dificuldade e não vai acontecer nada, né? Até eu fui, essa semana eu fui lá embaixo, lá onde aconteceu, né? Uhum. Lá em As Cotiporã, enchentes. acho que é, né? Isso. Aconteceu lá aquela enchente horrível, troncos de árvores gigantes, e quebraram tudo, as casas foram dizimadas. Aí eu fui numa vendinha, parei para conversar com o senhor, né? E ele falou para mim assim: a água deu lá na altura, lá em cima. Eu olhei para ele assim: mas como é que a sua casa está, seu estabelecimento está inteiro? Ele falou assim: é porque o meu estabelecimento, ele disse assim, eu construí ele em cima disso, daquilo, a minha parede é dupla. Uau, isso dá uma pregação, né? Ou seja, todas as casas que foram construídas de forma muito levianas, elas não existem mais. Uhum. Mas aquele que firmar na rocha, em Cristo, praticando a palavra, ele se sobressai. Uhum. Tudo à volta pode destruir, mas você se sobressai. Opa, ele tem uma verdade que eu preciso conhecer. Uhum. Amém? Demais. É o que o pastor William faz nas escolas, pregando o evangelho. É demais. Você sabe que, falando sobre esse texto, né? Aqueles que ouvem e praticam. Então, o pro alto, ele nasce do que Paulo fala aos Colossenses, né? Então, assim, olha, agora que vocês têm uma nova vida, agora que vocês têm uma nova maneira de viver, então, vamos lá, mantenha, então, a sua vida no alto e agora muda as coisas. Uau. Então agora quem roubava não rouba mais, quem mente não mente mais, né? Quem se prostituía não se prostitui mais, porque a sua mente agora está no alto, precisa estar nas coisas que são do alto. E aí a gente vendo essa questão, e nós sempre falamos o seguinte: todas as ações, ela começa no pensamento. Né, todas as ações. Ontem eu estava com a igreja, estava no culto de ensino, e eu falava o seguinte: como é que nós vamos nós não lidamos com coisas espirituais ou não sentimos coisas espirituais? A pessoa ficou me assustando: como não? Eu falei: por quê? A palavra já está falando sentimos. Se nós falamos sobre sentimos, a gente está falando sobre sentido. Então as coisas espirituais, elas influem, né, trazem influência para os nossos sentimentos. Isso. E aí, então, se eu estou oprimido, então o sentimento de opressão não é um sentimento espiritual, é um sentimento que vem do sentido. Então eu sinto a tristeza, o peso, a angústia, tudo isso são sentimentos. Agora, esse sentimento, né, é influenciado pelo espiritual. Então, e aí que está o pensamento. Então, se eu estou permeado de pensamentos, né, com sentimentos doentes, e eu não tenho uma palavra para sair deste lugar, como serão as minhas ações? Meu Deus, isso é verdade demais, né? Como é que serão as minhas ações? Então, as minhas ações serão só ações para baixo, não é? Não para o alto. Não para o alto. Então é isso que nós precisamos entender. É encher a nossa mente, né, com a palavra de Deus, mas praticar. Aqueles que ouvem e praticam, né? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então a gente enche a nossa mente de coisas boas, de boas ações, né? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que, né, for de boa fama. Então nisso pensais, né? Então, assim, o que acontece? Eu estava lá nos Ribeirinhos, e aí isso falando sobre essa questão das casas, né? Eu estava lá nos Ribeirinhos e a gente estava fazendo uma ação missionária lá em Afuá. E me veio porque no meio daquele rio, gente, né, tinha um rio Amazonas enorme, e aquelas casas construídas ali, eu falei: gente, como é que o rio não leva isso aqui, né? E como é que eles estão fundamentadas aqui? E aí me deram a oportunidade de pregar um dia no coisa. Aí eu cheguei para um ribeirinho e perguntei, falei: como é que vocês constroem essas casas? Ele falou: não, tem uma madeira aqui chamada chapu, né? Que é um tronco de uma palmeira, assim, tipo como se fosse uma palmeira, né? E aí esse chapu eles colocam, né, embaixo, e esse chapu ele traz o fundamento. E aí ele expande. Quanto mais água, mais ele expande, mais ele dá sustentação. Olha isso. Aí, só que daí lá eles não sabem o que é rocha.
Não tem rocha no fundo do Sim. rio, é lama. Sim. Mas aí eu preguei a mensagem: a casa edificada sobre o chapu. Eita! Então foi um negócio Muito bom. muito Contextualizou com a realidade deles, né? Exatamente. Então foi muito bom. Pastor Rafa, eu acho que tem muitas pessoas que nos assistem, são líderes, né? Tem muitas pessoas que nos assistem que estão à frente de igrejas, estão à frente de ministérios, enfim. Que conselho, né, o senhor, com essa vivência ministerial, com essa vivência na liderança de uma igreja, né, com essas experiências desse crescimento, das dificuldades, ainda temos desafios, né? O que o senhor aconselharia, né, os líderes, os pastores novos, né, os também que precisam de uma renovação na sua maneira, que estão lá, estão vendo a igreja não cresce, fica só naquela mesmo. Qual é o conselho que o senhor deixaria para essas pessoas? Então, o conselho que eu daria, assim, eu também preciso de muitos conselhos, né? Mas esse pouco tempo que a gente tem aí já na frente de obra, é muito importante realmente ter uma liderança muito saudável e unida, né? Quando a gente tem uma liderança saudável e unida, a gente não trabalha sozinho. A gente trabalha com uma equipe que coloca força para que isso aconteça, né? Então é muito importante, assim, a primeira coisa que eu vejo, assim, é uma das coisas também que no ministério que podem, assim, desgastar o pastor, é não ter pessoas que andem do teu lado que te ajudem, né? Que te ajudam, ter pessoas do seu lado que às vezes te traem, ou pessoas que estão aqui com você, mas amanhã não tá mais, entende? Então, é uma das coisas primordiais é isso, é você ter pessoas com você que peguem junto contigo, que estejam na visão que você carrega, a visão que você carrega para a cidade, a visão que você carrega para aquela igreja. Ter momentos mensais, a cada 2 meses, para realmente alimentar a visão que Deus colocou no teu coração, né? Para essa liderança, para que eles possam disseminar aquilo que está no teu coração, aquilo que está no coração de Deus, né? Para que cada pessoa que chegar na igreja, né, a pessoa que entrou na porta e é o diácono ali, né, que geralmente é os diáconos, né, abraça aquela pessoa e ama aquela pessoa, a pessoa vai dizer: meu Deus, essa igreja me ama. Meu Deus, o pastor me ama. Eu nem falei com a pessoa, né? Eu nem consegui conversar com a pessoa. Mas se cada departamento tiver a visão no coração e decidir servir de coração, com a visão, cada departamento que essa pessoa vai passar, ela vai ficar impactada, vai ficar encharcada por esse amor, por essa visão. Nossa, eu quero fazer parte disso. Uma igreja tão excelente, olha que igreja organizada. Porque muitas pessoas, é desafiador ganhar as pessoas para Jesus. A gente sabe disso. Porque existe as pessoas que estão mortas espiritualmente, existe o cão dos infernos que fica soprando nos ouvidos delas, né? E pressões, e a pessoa está toda amarrada. Quando a gente consegue desalinhar a pessoa para a pessoa aceitar Jesus, meu Deus, é uma grande bênção. A gente sabe como é desafiador. Então, imagina, você entrar numa igreja, a pessoa entrar numa igreja, e a pessoa não ser bem recebida, a pessoa uma mensagem que mais traz condenação para ela do que traz vida, né? A pessoa entra e sai, ninguém nem dá um oi para a pessoa, e várias outras situações que podem ocorrer dentro de um culto, né? A pessoa vai com seus filhos, não tem onde os filhos ficar, não tem um departamento infantil para os filhos serem ensinados. Aí essa é a resposta. A igreja não cresce porque não tem uma boa gestão, não tem uma equipe que está sendo nutrida pela visão, pela paixão, pelo o propósito, né, que Deus tem para aquela igreja, a relevância que ela vai fazer naquela cidade. Então, quando a pessoa vai ali, a pessoa não permanece. Porque se permanecer só por Santo Deus, o Espírito Santo mesmo, fazer a obra, né, na vida dela, a misericórdia e tal, né?
Mas assim, quando você tem isso muito estruturado, é desafiador ganhar alguém para Jesus. Mas a gente vai tapando as brechas. A gente vai tapando as brechas. E essas pessoas chegam, elas começam a se sentir em casa, amadas, elas são cuidadas, discipuladas, e aí a gente vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eu acho que uma dica boa é essa. Tem várias, né? Essa é uma delas. Mas ter essa equipe junto, em unidade, né? Para que a visão flua. Isso. A visão flua a partir de todas as pessoas envolvidas. É isso aí. Muito bem. Conversei aqui então hoje com o pastor Rafael Vargas. Ô, glória! E mais uma vez queremos agradecer nossos patrocinadores, né? Está conosco aqui o pessoal da Lazaroto Telas. Então, o que você precisar aí de telas, cercas, enfim, fale lá com o Fábio. Entre no site deles lá, né? Entre no site que tem todo o material deles, tudo que eles podem oferecer para vocês. Nós também temos a Gráfica Lupo, do Walter da Fran, né? Que você pensar lá de impressão, cartão de visita, banner, faixa. Você que tem a igreja também, né? E precisa de material do expediente ali, né? Enfim, eles fazem tudo, já tem experiência, atende várias igrejas aqui em Bento Gonçalves e pode atender você em qualquer lugar do Brasil que eles mandam via Correios aí, Sedex, já tô falando propaganda do Correio aqui. Correio, vamos me patrocinar aí. E a Severgnini, né? Materiais elétricos, hidráulicos, ferragens. Fala ali com o Rogério e com a Gi. Inclusive a Severgnini tá numa feira, viu? Tá numa feira que tá acontecendo aqui em Bento Gonçalves, né? Tecnovits. Então eles estão lá expondo todo o material deles e tem condições muito especiais para você que está construindo, você que está reformando, você que está fazendo manutenção na sua casa também. Pastor Rafael, muito obrigado por esse tempo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Que o Senhor te abençoe em tudo, né? Abençoe a igreja, abençoa as pessoas que estão ao seu lado. Amém. O pastor Rafael também está se unindo com a gente, com toda a igreja aí. Bora! Pregar o evangelho. Pregar o evangelho nas escolas de Bento Gonçalves. Vai ser lindo. Está sendo maravilhoso, então. E você que ainda não é inscrito no canal, deixa eu falar uma coisa para você. Ó, até desfocou aqui, ó. Até desfocou. Você que não tá inscrito. Ó, cadê o foco? Opa! Ó, viu? O pessoal que tá inscrito no canal nem quer. A câmera nem quer aparecer aqui, ó. Mas então vamos para essa aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, né? E tá sendo abençoado por essas mensagens, por essas conversas, por favor, se inscreva, compartilhe aí com todo mundo, né? E cada vez que você também deixar o seu comentário, compartilhar, o YouTube vai entender que esse assunto é relevante e aí ele vai entregar para mais pessoas, beleza? Então faça isso, siga o pastor Rafael nas redes sociais também. Eu também tenho um canal, né, no YouTube, que tem as minhas mensagens lá. Tem as minhas mensagens, você pode ir lá, é Rafael com PH, Rafael Vargas. Também tem meu Instagram, né? Eu uso ele para pregar o evangelho. Então, se você me seguir lá, você vai ser muito edificado. E só antes, a gente não falou sobre o Revival. Isso! Oh, meu Deus! Como é que tá esse projeto? O Revival tá vindo tá vindo com tudo aí. A gente criou realmente esse movimento para pregar o evangelho. Nós já estamos com uma agenda para março, para ir para Frederico Westphalen com um ônibus para pregar o evangelho nas praças e fazer um avivamento nas igrejas lá. Nós criamos agora camisetas, né? Com a logo, com a marca, para pregar o evangelho através dessas camisetas, que as pessoas leem Jesus em você. E esse movimento vai ser realmente para pregar o evangelho. A gente quer também fazer um ano que vem, então estamos com o desejo de fazer uma missão aí para fora do Brasil, talvez Uruguai, Paraguai. Vamos para cima. Muito bom. A gente vai pregar o evangelho. É isso aí. E se eu puder, estaremos juntos. Coisa boa. Eu gosto desses negócios assim. Amém, queridos? Bom demais. Deus abençoe o pastor Rafael mais uma vez. Amém. Obrigado. E aqui no Pro Alto a gente sempre termina da seguinte maneira, dizendo para a galera pensar pro alto e agir pro alto. Aqueles que ouvir e praticar. Né? É isso aí. Então nós olhamos para aquela câmera e falamos assim, pense pro alto e haja pro alto. Vamos lá? Vamos tentar fazer junto. Vamos lá. Pense pro alto e haja pro alto. É isso aí. Muito obrigado. Pensa.